Olá, eu sou a Jéssica e você está escutando Mulheres de Produto, o podcast mais empoderado de mulheres em tech e produtos digitais. Sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast Mulheres de Produto. Em um mundo onde a concorrência é acirrada, oferecer um atendimento ao cliente eficiente e inteligente pode ser o diferencial que conquista e fideliza os usuários. Hoje, vamos mergulhar em um tema essencial para o sucesso de qualquer companhia, o atendimento ao cliente, e também vamos entender qual o papel de uma PM em produtos de atendimento. Vamos analisar requisitos de vagas de produto e de atendimento, explorando como as PMs que já trabalham com esses produtos lidam com os desafios de entender e antecipar as necessidades dos clientes e também entender um pouco mais as suas responsabilidades, além das diferenças entre PMs que atuam em um produto de atendimento e produtos mais tradicionais. Então, se você quer saber como é ser uma PM na área de produtos de atendimento e receber dicas de como gerenciar esse tipo de produto, continue ouvindo a gente. E para enriquecer ainda mais o nosso papo e tirar todas as nossas dúvidas, hoje nós vamos falar com a Vanessa Santana, que possui 17 anos de experiência na área de tecnologia e também é mentora aqui no Mulheres de Produto. Vanessa, por favor, faça uma breve apresentação para as nossas ouvintes. Oi, tudo bom? Boa noite, meninas. Boa noite, meninas de fora, meninas de dentro. Eu sou a Vanessa e, sim, tenho 17 anos na área da tecnologia, atuando a maioria desses anos com produtos digitais. Então, já tive a oportunidade de exercer papel ali de PO, PM, já fui head de produtos. Além disso, também atuo como mentora no Mulheres de Produtos e sou head de produtos da iniciativa voluntária Sou Júnior. Né? Então aqui a gente vai aproveitar esse momento para trocar um pouco, trazer um pouco da minha experiência e ver quem eu posso ajudar. É isso. Maravilha, Vanessa. A gente está muito feliz em receber você aqui hoje. Para a gente é um super prazer ter alguém com tanta bagagem e que também tem participação em tantas iniciativas aqui também dentro da comunidade, né? Isso deixa a gente muito feliz em ter mulheres que impulsionam outras mulheres aqui dentro. E para a gente, inclusive, entender até um pouco melhor essa sua jornada, né, e entender um pouco mais como essa parte de produtos de atendimento ao cliente entrou aqui na sua carreira, conta um pouquinho para a gente como foi a sua trilha, o que te trouxe para essa área de produtos de atendimento, como que você chegou até aqui? Eu acredito que a minha jornada, né, o que me levou a produtos de atendimento foi realmente a minha jornada profissional. Né? Então eu fui trilhando, fui conhecendo outros produtos, inicialmente mais técnicos, né, muito específicos de uma área, porque quando a gente fala de atendimento, a gente está falando de um contexto geral, porque o atendimento está inserido em outras linhas de negócio, né? Então ele faz parte daquilo. Então eu atuei inicialmente em linhas de negócio, até quando eu assumi a posição de head de produtos, eu gerenciava estrategicamente 7 produtos diferentes e 2 deles eram voltados totalmente a atendimento. Foi super desafiador, né? Porque um deles era chatbot, eu nunca tinha trabalhado com algo do tipo, mas extremamente gratificante, até porque eu já tive a oportunidade de trabalhar diretamente com atendimento. Então eu trouxe essas boas práticas para dentro de um sistema. Então tem essas questões das skills mesmo voltada para quando você tem esse contato com o cliente. Então acho que foi realmente da minha evolução dentro da jornada, mas posso dizer que é extremamente gratificante, porque você se sente bem mais conectado com o usuário quando você trabalha em produto assim. Boa, deu para entender. Então, foi meio que um processo assim natural, né? Você foi entrando um pouco Totalmente mais em natural. produtos técnicos e aí isso foi levando você a tanto a trabalhar com mais produtos simultaneamente e alguns deles acabaram sendo produtos de atendimento. Sim. Eu queria fazer uma pergunta mais voltada para entender a responsabilidade desse PM de atendimento, e aí eu queria fazer uma dinâmica um pouco diferente hoje, porque eu, na hora de fazer o roteiro, eu estava procurando o que é pedido, né, nas vagas aí, o que o mercado solicita para esse tipo de posição em específico, e se realmente existia, né, alguma especificação. Eu estava dando uma olhada numa vaga da Amazon para a posição de Principal Product Manager, que era voltado para Customer Service. E esses requisitos, alguns, eles pediam sinais de experiência trabalhando com o cliente, ele pedia que você conseguisse definir métricas, fosse capaz de desenvolver mecanismos para medir e melhorar continuamente o desempenho da experiência do cliente. Isso eu acredito que seja um pouco até natural, independente, né, do produto.
Mas eu queria saber de você, baseado na sua trajetória, nessa experiência tão rica que você teve, né, trabalhando com produtos diferentes ao mesmo tempo. Quais são as principais responsabilidades de um PM quando ele está focado em um produto de atendimento? A gente precisa entender que atendimento é algo extremamente sensível e geralmente ele é executado aquela interface, né, humano-humano, por assim dizer. Então, assim, como nós somos bem diferentes, qualquer tom de voz, qualquer olhar, isso pode acabar com o seu atendimento. Às vezes você tá... Então, o roteiro não é muito interessante, né? Coisas mudam. Às vezes pode nem bater assim, não gostei de você, né? Existe isso, o humano é imprevisível. Então, o que a gente precisa fazer, né? Uma grande responsabilidade é realmente fazer com que o nosso cliente não, usar esse termo assim meio assim, odeie, né, a nossa plataforma de atendimento, porque isso pega nele totalmente, porque quando a gente olha para atendimento, a gente está falando de suporte, a gente está falando de acolhimento, a gente está falando de escutativa. Então, quando o usuário ele está disposto a falar com a plataforma e não com alguém onde ele realmente pode se explicar melhor, isso tudo acaba ficando extremamente desafiador. Então, o que acontece? Qual é a responsabilidade principal quando a gente está olhando para isso? É cuidar muito do tom de voz, falando de chatbot. Como é que ele vai se comunicar? É totalmente robótico? É por isso que as pessoas têm muita raiva de chatbot. Muita raiva, porque parece que eu não estou falando com alguém. E a sensação que tem é, eu não vou ser ouvida. Ele não vai entender o meu caso específico, porque mesmo que seja igual a muita gente, eu sempre acho que o meu é diferente. Então, ter esse desafio de trabalhar tom de voz, ter esse desafio de colocar uma experiência fluida para o usuário, a gente tem que entender quantos passos na jornada ele vai dar para chegar efetivamente no lugar onde ele pode falar com alguém. Vamos falar assim de atendimento telefônico, por exemplo. Você liga para um suporte, ele manda clique isso, clique aquilo e você só quer falar com alguém. Então, assim, tem essa responsabilidade de tentar humanizar ao máximo a plataforma de atendimento para que o cliente não se sinta desprezado mesmo, ignorado, deixado de lado, né? Porque ele quer entender que ele faz parte, afinal de contas, ele está consumindo na sua organização. Então ele quer também ter essa relação, não quer que fique uma relação só única. Ele precisa do retorno. Então ele vai para lá esperando isso. Tudo que eu dei para essa empresa, né? Todo o meu dinheiro, todo o meu investimento e tudo mais. Então a gente precisa cuidar, conhecer bastante o nosso cliente. Então tem uma responsabilidade muito forte com isso. Aplicar esse conhecimento em cima do nosso produto para que o nosso cliente não sinta a diferença entre falar muitas vezes com a plataforma e falar com alguém, né? Até porque a gente está muitas vezes lidando com empresas que elas estão migrando, elas estão saindo do atendimento mais humanizado para um atendimento através de máquina. Então eu não posso fazer, não é ônus do cliente, é meu risco, eu tenho que cuidar disso. O cliente não pode assumir isso. Então eu tenho que trazer essa jornada de maneira que ele nem perceba. Entendeu? Então, é uma grande responsabilidade. É literalmente você estar do lado de uma pessoa e tentando pegar essas características e colocar em uma plataforma. É bem difícil, tá? Bem desafiador. Nossa, legal, Vanessa, que você trouxe alguns pontos assim bastante sensíveis, né? E quando a gente fala de cliente final, você está falando da principal ativo da empresa, que é justamente a receita, né? Porque são os clientes que trazem a receita para o negócio, os clientes que fazem os produtos existirem de fato, né? E até talvez por isso, mas aí eu fico na dúvida, queria ouvir a sua opinião, se é uma questão de mercado ou se é uma questão que tem algum diferencial específico para produtos de atendimento, por exemplo, né? Essa experiência prévia, já com todo o fluxo de atendimento, entender a criticidade, quais são os perfis dos clientes, você trouxe vários pontos de negócio que são conhecimentos que você colocou como super relevantes, né? E aí, trazendo um exemplo de uma outra vaga, né, também para um PM da área de atendimento. O TikTok foi uma das vagas que a gente deu uma olhada, né, e entendeu alguns exemplos que já pediu uma experiência prévia comprovada com gestão de produto na área de atendimento ao cliente, em e-commerce. Então, era uma experiência bastante específica que era solicitado para o PM, talvez justamente para isso. Porém, também eu vejo no mercado, em outras indústrias também, pedindo já experiência prévia em determinados segmentos, né?
Então, eu queria entender do seu ponto de vista, se essas habilidades e competências que a pessoa adquire, que não necessariamente pode ter sido como PM, mas talvez como alguém da área de suporte, alguém da área de customer success, que consiga ter essa visão de negócio, essa capacidade de fazer um feeling para uma priorização, para entender o que é relevante, se ela é um diferencial para um PM que tem interesse em trabalhar nessa área, ou talvez até mesmo uma oportunidade para quem é de outras áreas similares à área de atendimento e quer migrar para a área de produto, e se você enxerga que isso é um diferencial em relação a ser PM de outros tipos de produto com ser um PM da área de produto de atendimento, por exemplo. Ó, tipo, eu vou tentar responder uma parte das, assim, uma boa parte das coisas aqui, tá? Vamos começar do fim, né? Diferente de todas as coisas, né? PM disruptivo. Vamos começar do final. O que acontece? Sim, quando você tem uma experiência prévia, quando você tem algumas skills de um PM de atendimento, daqui a pouco eu vou trazer essas skills, ele é um diferencial, ele é importante se você quiser ir para essa área, mas ele também é um diferencial quando você quer atuar como PM mesmo, sem ser de atendimento. Porque a gente está sentindo que está faltando um pouco dessa sensibilidade na área de produto, né? Tá tudo muito esquematizado, me dá esse framework, eu vou aplicar, vamos fazer agora uma pesquisa, porque eu já peguei ali o roteiro, que é quem diz tudo que eu tenho que fazer. Então, tá faltando realmente voltar lá no princípio da agilidade e lembrar que o primeiro princípio dela era colocar o cliente no centro. Tá faltando esse negócio aí. Então, quando você vem com essa questão de ter interesse em trabalhar com plataforma de atendimento, mostra que você realmente tem uma preocupação, tem um diferencial em relação ao seu consumidor. E isso agrega muito valor, inclusive na sua atividade como PM ou como PM de atendimento também. Eu falo por mim. Eu, na universidade, trabalhava com atendimento ao aluno, quando eu fazia faculdade. Depois eu fui direto para a área de projetos, né? Porque 17 anos atrás nós falávamos de produto. Mas por que foi muito diferencial? Porque quando eu falava com o meu stakeholder, era completamente diferente de muito analista. Porque eu entendia, eu tinha consciência que ele não sabia de tudo, de tecnologia. Então, como é que você vai tratar o seu usuário? E foi um pouco disso que eu levei quando eu fui head de produtos, que a primeira coisa que eu olhei no chatbot, falei assim, a gente tem que fazer mudança, essa comunicação não tá boa. Por quê? Porque o meu usuário, meu público-alvo que estava lá mapeado e tudo mais, não era um personagem que se comunicava diretamente com a linguagem que colocaram no chatbot. Então, assim, não tiveram a sensibilidade de olhar para isso, qual seria a melhor comunicação com essa pessoa. Então, por isso que muitas empresas pedem essa questão específica. Se você trabalhou ali com a experiência do cliente, né, ou com o sucesso do cliente, por quê? Porque está lidando no dia a dia, entende as dores, entende a maioria das dificuldades, entende qual é a melhor linguagem para passar informação para o seu cliente. Então, isso traz um ponto muito forte na hora de você aplicar no seu produto de atendimento. Por isso que eles fazem, porque muitas vezes essa questão de habilidades de comunicação específicas para um determinado perfil e essa preocupação em descobrir o perfil é algo que muitas vezes não está na pessoa. E para você ensinar demora muito. Porque você tem que transformar muitas vezes alguém. E tem mesmo, porque vem daqui do coração, literalmente. Tem que vir realmente, você tem que gostar. Então, eu acho que eles pedem que falasse. Então, você já passou por isso, pelo menos já cumpriu essa jornada, já entendeu que é isso que quer para a vida. Eles ganham esse ponto-chave, né? Justamente para, vou pegar essa experiência que ele tem e eu sei que o meu produto vai ter um resultado melhor. Porque é alguém que efetivamente vai fazer esse papel de olhar para o meu usuário para proporcionar a ele a melhor experiência aqui dentro. Então, sim, é um diferencial, mas eu não só arrisco, como garanto que é um diferencial para qualquer tipo de pessoa de produto, não só para atendimento. Tá? Muito importante. Não, amei que você trouxe esses pontos, né? Justamente porque surge essa dúvida, né? Como a gente tem diferentes indústrias e a gente tem todas as metodologias de pesquisa na área de produto, etc., né? O que faz com que determinadas áreas de atuação, determinados tipos de produto tenham mais demandas? E acho que na sua fala trouxe muito, que ficou bastante claro,
essas habilidades são importantes para todos os PMs, né? Mas elas vão ser demandadas e algumas delas você só adquire com experiência, né? Em proporções diferentes. Então, na área de atendimento ao cliente, vai ser super importante usar, mas talvez aquele esforço, aquele tempo que você vai gastar num discovery super pesado para alguém que já é do negócio, para alguém que já tem esse background, vai já ter um entendimento muito mais rápido em relação a como trabalhar aquilo sem ter que fazer um discovery, vou colocar aqui entre aspas, do zero praticamente, né? Com certeza. Porque já sabe onde focar, o que é importante, já sabe captar os resultados e achar uma solução mais rápido, né? Não precisa de tanta investigação. Investigação é sempre importante, mas diminui quando você já tem essa experiência, né? Porque já tem ali, né, o tal do empirismo. Eu já passei por isso, então já sei o que que funciona melhor. Então pode ali ajudar bastante no momento da busca da solução. Legal. E ainda continuando nessa parte da atuação desse PM e até exemplificando algumas vagas que a gente estudou sobre o assunto, né? O TikTok, dessa vaga do TikTok, trazia um outro ponto, que é em relação a atender bilhões de usuários com uma solução eficiente, inteligente, né? Que são pontos que, claro, que vai ser importante para todos os tipos de produto, mas trazia uma questão de escala de negócio, né? Que tinha uma relevância grande. Que claro que quando você fala de um cliente interno, né, você fala de um público, por mais que a empresa seja muito grande, um público reduzido, um tamanho menor, que vai ter outras demandas técnicas, talvez mais relevantes, mas que são diferentes lá do produto que você trabalha com o cliente final para a área de atendimento. Então, dessa visão sua, queria que você falasse um pouquinho sobre a parte de gerenciamento de expectativas para o PM, como ele pode lidar? Porque como ele é um produto que conecta, né, tanto o time de atendimento quanto o consumidor final, quanto a área de negócio, ele é muito cross. Claro que o papel do PM ele é cross, tanto com tech quanto com business, né? Mas, pelo menos assim, olhando pelas descrições das vagas que a gente trouxe, parece que nos produtos de atendimento em específico tem uma multiplicidade de stakeholders a mais, né, para produtos de atendimento. Aí, Vanessa, por favor, me complementa se está certo esse entendimento, se você tem uma experiência diferente na vida real. Olha, tem, por quê? Muitas vezes, quando você está numa empresa, atuando como PM, eu gosto de fazer isso, essa diferenciação, para o pessoal entender um pouco do foco. Então, assim, quando você está com PM, é legal. Se você tem uma área de atendimento na sua empresa, vá atrás, conversa com eles, entenda. Porque eles são bem mais próximos do consumidor do que você. E aquele consumidor que está hoje dentro da empresa, para a gente mapear o perfil. Só que uma coisa é o PM ir lá e falar uma vez ou outra com atendimento, para fazer um mapeamento. Outra, quando eu falo de um PM de atendimento, que ele deve, é tipo um must-have, ele tem que ir lá. Isso faz parte da rotina dele. Tem que ser. É impossível a gente fazer se a gente não estiver em contato com atendimento, suporte, comercial, né? Então aí a gente está traçando stakeholders que têm contato direto com o cliente. Muitas vezes comercial ali B2B, né? Aí tem um atendimento que é misto, mas geralmente está ali com B2C, um suporte. Só que eu também tenho o meu stakeholder olhando para a organização, porque querendo ou não, eu sou uma pessoa de produto. Eu não sou uma pessoa 100% experiência do usuário. Eu também tenho que olhar para o meu negócio, né, para poder se alinhar. Então eu tenho que olhar para o meu negócio para entender que cliente ele quer alcançar, porque às vezes o meu negócio está com esse público-alvo X, mas ele quer 2X, ele quer 3X. Como é que eu vou trabalhar isso para expandir? Né? Então eu tenho que trabalhar a linguagem do meu atendimento para captar esse público, porque senão distancia. Então, para onde ele está indo? Qual é a visão do negócio? Para poder trazer isso e conectar com o meu cliente. Ao mesmo tempo, eu tenho que conversar com essas pessoas para entender quais são as dores, para poder trabalhar nisso também. Então, eu tenho um foco estratégico de negócio e eu tenho a responsabilidade com todos esses stakeholders para poder garantir que o meu cliente está realmente recebendo aquilo que é devido, né? Uma ferramenta que se conecte verdadeiramente com ele. Então, sim, a gente tem que dar, né, que eu vou dizer, uma devida atenção a todos eles. Então, tem que ter uma baita de uma gestão de tempo, uma grande mesmo, poder ali de comunicação, de planejamento,
até porque tem as nossas atividades, que não é toda hora ficar conversando com o stakeholder, né? Então, assim, a gente precisa dividir tudo para dar certo. Por quê? Porque, com certeza, você esqueceu de esse vai naquele dia ter um problema sério com um dos clientes e vai falar isso abertamente para todo mundo na tua empresa. Você vai ficar com a cara assim, meu Deus, mas eu falo com ele todo dia, justamente hoje. Então, a gente precisa orquestrar isso muito bonitinho e formar parceria de maneira colaborativa. Eu lembro que eu tinha uma gestora do atendimento da empresa que eu trabalhava com produto, que eu tinha um checkpoint com ela semanal, e ela era tão linda, maravilhosa, que ela levava para mim uma planilha de mapeamento de resultado de atendimento com o cliente. Reclamações, motivos, ela ia para mim para essa reunião com esses indicadores. Era a coisa mais linda do universo, entendeu? Mas eu estabeleci também com ela um relacionamento bom. Eu mostrei que ela era importante para mim, né? E daí a gente conseguiu essa parceria que ajudou demais na construção das coisas. Então, eu acho que esse trabalho também é aí da pessoa de produto, mas atendimento é realmente um grande número de stakeholders que você tem que lidar. Bastante. Mas é bom. Tem seus desafios, né? Mas acaba sendo recompensador. Eu vou fazer uma pergunta agora um pouco mais voltada para as boas práticas do gerenciamento de produto. Acho que durante a nossa conversa você já citou algumas coisas, então aqui me marcou bastante. Foi essa proximidade maior do cliente, atuando muito no tom de voz, que é uma parte assim, né? Tipo, bem diferente com relação a outros tipos de produto. Agora você falou também, conseguir gerenciar um pouco melhor os stakeholders, mas pensando em outras skills, assim, quais são as melhores práticas para garantir que esse produto de atendimento evolua de uma forma que a gente consiga atender tanto a necessidade do cliente, mas também as expectativas da empresa? É extremamente importante que a gente consiga transitar nessas duas pontas, porque você está ali no meio, né? Então você tem que transitar essas duas pontas, conhecer demais qual é o objetivo da sua empresa, porque você pode fazer o melhor produto de atendimento. O cliente está amando, mas a visão e a missão da empresa não tem nada a ver com aquilo que você está fazendo. Ela quer ir para outro lugar. Então você está prejudicando a organização, porque toda a missão dela não é só você que atua em cima, são todas as áreas. Então você está indo para um A e todas as áreas da empresa para B. Então você precisa efetivamente transitar, mapear para poder montar estrategicamente. Então tem que ter uma questão muito estrategista dentro de produto para que você consiga trabalhar essas duas coisas, tá? De forma que se comunique e você desenhar aquela melhor solução. Claro que eu tenho um time técnico que vai executar aquilo, né? Mas você também vai fazer parte do desenho, você vai ter que colocar o que realmente está conectado com o seu cliente para satisfazer e o seu negócio. Outro ponto muito importante, um poder enorme de negociação e comunicação. Mais do que todo mundo, porque você tem múltiplos stakeholders. Então, cada um tem uma maneira diferente de comunicação. Geralmente, quando você tem aquele corpo, né, de governança, CBO, CEO, C, tudo, geralmente eles têm uma língua muito parecida em termos de comunicação, né? Fala muita linguagem de negócio, de propósito, de ROI, né? Sempre. Mas quando você vai para atendimento, é uma linguagem mais do dia a dia. Então, você tem que conversar com essas pessoas de forma que todos entendam o que você quer chegar. Então, tem que montar um ambiente colaborativo, tem que ter essa questão de comunicação muito forte, tá? Eu sei que parece subjetivo, é muito complicado quando a gente fala de soft skill, porque muitas vezes você tem que trabalhar elas muito mais do que a hard skill, mas precisa ser empático, porque é a necessidade do seu cliente. Se você acha ruim, se você acha bom, aí é uma opinião sua, mas você precisa ter empatia, porque não é sobre achar ruim e achar bom, é sobre se importar. Então, isso tem muito mais a ver com empatia. Tem que trabalhar isso, porque isso é importante para ele. Então, você tem que entender que isso também passou a ser importante para você no desenvolvimento do seu produto. Entender, compreender o usuário. Então, tem que trabalhar isso. Tem muitas skills importantes, tá? Relacionadas a produto. Mas o que eu vejo é que tem um viés muito forte comportamental. Sim, tem que ter uma capacidade analítica, porque você tem que olhar aqueles dados enormes de atendimento, de reclamações, mapear quais são as principais para poder atuar, olhar notas em plataformas, né, Reclame Aqui, Google e tudo mais, para trabalhar em cima disso, analisar os comentários. Ok, isso é ótimo, análise de dados. Mas você precisa também ouvir, né, para poder sentir.
Eu sou muito assim. Eu acho que você precisa ouvir, sentir e aplicar muito no atendimento. Porque às vezes só lendo, você não consegue estabelecer uma identidade para aquelas mensagens que estão ali na avaliação, sabe, desses sites. Então é interessante sobre isso. Conversar diretamente com alguns de vez em quando. Uma vez eu pedi para ficar no atendimento. E eu fiquei lá fazendo suporte. Não sei se eu fui das melhores, mas deu bastante para conhecer melhor o meu consumidor. Ela estava ali do ladinho, me ajudando, né? Caso alguma coisa eu não soubesse responder da melhor maneira, mas me ajudou bastante para me conectar ainda mais. Então, essa iniciativa, essa proatividade, entender a importância do usuário, saber negociar, comunicar, estabelecer parceria, escutativa, trabalhar meio cliente, meio negócio, eu acho que isso é um ponto extremamente importante que alguém que queira trabalhar diretamente com produto de atendimento precisa buscar, tá? Se você está gostando do podcast, está gostando do nosso conteúdo, para entrar em contato com a gente é só mandar uma DM no Instagram. Mas se você preferir o e-mail, manda um e-mail aí para podcast@mulheresdeproduto.com. E também você pode apoiar a gente de diversas formas, seguindo a gente no seu agregador de podcast mais favorito, ouvindo pela sua plataforma favorita e também deixando like e entrando aí para o Clube MDP. Que a partir de R$25 você vai ter vários benefícios, como inclusive passe livre no MDP Curtas, que é os nossos eventos aí que acontecem ao redor do Brasil todinho. Vem pro clube e continua ouvindo a gente. Amei, Vanessa, que está sendo uma aula aqui esse episódio e você traz muito experiência prática, né? E eu gosto porque, além dos livros, que é maravilhoso, ajuda muito a gente a se organizar no dia a dia, ter um norte para priorizar informações, mas nada como a prática da vida real, né? Para, de fato, entender como que funciona. E nessa conversa me trouxe um ponto que isso eu já vi acontecer em empresas que eu trabalhei, está muito relacionado a produtos de atendimento, que é justamente essa habilidade de negociação e saber negociar com stakeholders diferentes, né? Toda empresa, claro, ela tem lá um planejamento, um roadmap, uma estratégia para aquele produto, mas você trouxe que eu gostei muito em relação à sensibilidade de entender as necessidades dos clientes. E muitas vezes para o mesmo produto atende perfis bastante diferentes de clientes, né? E às vezes isso acontece de ter conflitos de priorização, de trade-offs para serem escolhidos entre uma linha de negócio, um perfil de cliente que traz uma receita enorme, mas é uma quantidade pequena de clientes impactados por algum tipo de demanda que está sendo demandada pela área de negócio, pelo time de vendas, pelo comercial para que seja implementada, priorizada, versus uma outra demanda que talvez atinja um número maior de clientes, mas que pode ser menos representativo, ou seja uma área de negócio, um time de vendas que tenha menos força de negociação para priorizar demandas dentro da empresa. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre qual o papel do PM em intermediar tudo isso, em conciliar isso principalmente, porque isso tem que conversar com a estratégia da empresa, no fim das contas, né? E isso é uma decisão bastante complexa, que eu acho que em muitos casos não vai ter um certo em definitivo, não é uma regra, né? Mas dificuldades que as pessoas que estão interessadas para esse tipo de produto é interessante saber que pode existir, e se tem alguma situação que você já passou, que você consiga compartilhar de uma forma que você agiu em uma situação de conflito, um trade-off relevante para a área de produto de cliente. Uma coisa interessante que a gente vê é porque a gente está no meio lidando com dois stakeholders que têm 100% focado em uma parte. Você está no meio, né? Então você tem área de negócio, está 100% voltado para a organização. ROI, estratégia da empresa. E você tem o do atendimento comercial e suporte que está 100% olhando para o usuário. Porque ele quer resolver o problema, até porque ele que recebe o problema. E quando a gente recebe, a gente quer resolver logo, né? E a gente sente, a gente conecta, a gente conversa. Então eles são bem diferentes, então existe ali um conjunto de prioridades, né, muito diferentes. Obviamente, tem alguém que vai ter a vantagem, de alguma maneira, de colocar à sua frente. Sempre isso existe, tá? Mas eu acho que antes de qualquer PM poder ficar ali no meio, traçando e falando abertamente, né, de maneira transparente, qual que vai ser a prioridade do momento,
é entender primeiramente o que é valor para a organização. Porque você também tem que estar. O valor em si é algo muito diferente de lugar para lugar. Aí todo mundo acha assim, não, o valor é o ROI. Nem sempre. Tem empresa que, a princípio, para ela, o valor é o posicionamento dela no mercado. Nem tá ganhando muito, mas ela tem muita visibilidade. Todo mundo falando dela de alguma maneira. Para ela isso é mais importante. Entendeu? Para ela é retenção. São clientes fiéis que continuam andando ali, não saindo. É mais importante que necessariamente ganhar outros clientes para aumentar o ROI, mas manter aqueles que estão. Qual o valor da tua empresa? A partir disso, a partir desse valor para a empresa, eu consigo negociar melhor com essas duas estratégias diferentes que os stakeholders vêm para mim. Eu quero A, eu quero B. Mas se o valor da empresa é mais voltado para A, eu vou explicar que B vai ser feito, mas que primeiro a gente vai olhar para A. Mas claro, não falando assim, eu vou fazer o dele primeiro, mas explicando, trazendo insumo, né, o porquê disso, que está alinhado à estratégia, à visão da empresa. Então, acho que nosso papel também é conectar essas outras áreas com isso, porque muitos nem olham. Às vezes eles nem sabem o que é a visão, a missão da empresa, está meio, né? Então a gente traz para perto, para que eles olhem para onde a gente quer ir, qual o caminho, que essa iniciativa se conecta mais com o que é valor para a empresa nesse momento, mas que a dele é extremamente valorosa e já está aqui no meu backlog para fazer em seguida, sabe? Então, trazer essas questões de maneira muito clara acaba fazendo com que o seu stakeholder entenda. Uma coisa importante, claro, não é o mundo da fantasia, todos vão entender, tem gente que vai ficar chateado, mas eu acho que esse movimento é muito desde o começo. Desde o começo você tem que trabalhar a colaboração, desde o começo você tem que agir com transparência, desde o começo você tem que fazer esse ambiente de negociação, explicando claramente que às vezes não vai ser o dele primeiro. Então tudo vai ficando mais fluido. Por isso que é muito importante aqui, até botando assim, hashtag conselho, para que qualquer pessoa que seja PM, está entrando ou não, estabeleça bons relacionamentos com todos. E eu não estou falando para você ser política, porque às vezes, né, falar política soa um pouco falso, né? Se forçando um relacionamento. Não é isso. Só seja gentil, educado, escute, entenda e fale a verdade de maneira gentil, né? Então estabeleça esse processo e mostre que você está ali para fazer isso acontecer junto com ele e que ele é importante nesse processo. Porque fica muito mais fácil de negociar. Não vou trazer um caso extremamente, né, pontual que aconteceu, porque eu acredito que essa questão de discussão, a discussão sobre prioridade, é muito comum em todos os ambientes. Isso acontece sempre. Eu quero o meu primeiro, porque o meu é mais importante, e é para ele, né? Mas assim, será que é para o valor da empresa? E é isso que você tem que trazer. E quando você não sabe o que é valor para sua empresa, fica bem difícil você negociar. Como é que você vai justificar? É porque fulano grita mais alto, então eu tenho que fazer primeiro? Não dá para fazer assim. Tem que saber, para mostrar estrategicamente, para mostrar que está fazendo, não é preferência por pessoa, mas sim pelo movimento que a organização está tomando em direção ao futuro. É um pouco disso. Aí junta todo mundo para o caminho também, para ver se dá certo. Né? Acredito que é bem por aí. Gostei muito, Vanessa, da sua resposta. Eu acredito que é um pouco disso mesmo o caminho. Às vezes a gente vai receber uma prioridade que ela não é discutível. Tipo assim, cara, é isso que você vai ter que fazer, esqueça. Só que eu acho que é muito da relação que a gente criou com o time, da forma como a gente traduz e leva isso pro time. Porque às vezes chega na gente como PM, cara, isso aqui é um top-down. Mas a forma como a gente traduz pro time que isso é um top-down, que isso é uma prioridade, que vai entrar na frente, por exemplo, da prioridade que o time de atendimento trouxe, faz toda a diferença no final do dia. Até pro time conseguir, tipo, disagree commit com a gente também. Tipo, cara, eu entendo que você, tipo, também tá nessa posição. Beleza, vamos junto, vamos fazer isso, e depois a gente volta nesse ponto que eu acho que é a minha prioridade. Então, eu concordo muito. Eu acho que quando a gente tem uma boa relação, até esses momentos de atritos, assim, e de querendo ou não, leva uma chateação, vai, de algum dos lados, a gente consegue levar um pouco melhor, né? Então, eu concordo. Acho que é sempre bom manter uma boa relação, assim, com todos. E sendo bem transparente também. Até aproveitando para complementar, é assim, né, que se faz? Acho que... aproveitando aqui para falar uma coisa que acontece muito, que você trouxe a visão de time, né? Eu tava olhando para stakeholder, isso é bom. Por quê? As pessoas não sabem lidar muito bem com mudança e top-down, né? Tipo assim, duas coisas. E quando as coisas acontecem juntas, né? Você vê um top-down que vai mudar todo o planejamento, elas surtam. E eu sou uma pessoa, assim, extremamente de boa para lidar com essas coisas, porque eu entendi que não vale o gasto de energia.
né? Tem muitas outras coisas que você pode se chatear na vida. Essa não deveria ser nenhuma das duas deveria ser prioridade para você se chatear, porque é o que vai acontecer. Aí eu lembro que uma vez eu levei, né, um top-down, tipo, top-down, não sei o quê, ficou falando assim, gente, mas assim, aí eles ficaram olhando assim pra mim, aí, a gente pode fazer? Aí, tipo, eles ficaram meio assim, confusos, porque realmente gente, é isso. Se é, porque assim, uma coisa é que ninguém botou na minha mão pra eu dar opinião e discutir sobre isso. Foi, tipo, mandado, né? O top-down, ele é mandado sem nenhum tipo de desculpa, é pra ser feito. Então é isso. A gente não pode gastar nossa energia com coisa que a gente não tem controle pra mudar. É isso, não é top-down? Pega e faz. E com certeza vai ser muito mais legal fazer assim. Não vai fazer com raiva, com ódio da coitada da funcionalidade que não tem culpa nenhuma. Você tá marretando ela a sprint inteira. Só faz, entrega, depois pega a outra que você queria. Grande amor por ela, não entendo porquê. Mas assim, um enorme amor que estava no planejamento e você faz. E trabalhar, eu trabalho isso com o time também, porque ajuda bastante. Lidar um pouco melhor para as questões que vêm de top-down, lidar com as coisas quando vem realmente do controle, porque as coisas às vezes são assim mesmo. Faz parte do nosso processo. Tem gente que pode fazer isso e a gente vai e faz. E tá tudo bem. Sabe? É Melhor. verdade. Melhor, né? Aceitar, tenta enxergar como uma oportunidade também, traduzir isso como uma oportunidade para o time. Eu acho que até ajuda nesse commit aí de Sim. todo mundo para poder criar. Eu vou mudar um pouquinho aqui a direção da conversa, mas tem uma coisa que você falou no comecinho que foi muito boa, que é, o time de atendimento é o que tá lá na ponta, tá recebendo problema, então ele quer resolver esse problema logo, né? Porque, tipo, realmente, tá chegando para ele. E eu tenho uma dúvida, assim, do seu ponto de vista, você acha que tem alguma diferença do PM que trabalha com atendimento, quando ele recebe esse feedback do usuário e como ele aplica isso no dia a dia para melhorar o produto, para melhorar ali o atendimento, comparando aí com o PM de um produto customer face mais tradicional? Total. Então, tá. Total, porque o nosso produto, ele realmente conversa com o atendimento. Ele tá ali para isso. Muitas vezes esse produto, e assim, é legal, inclusive, fazendo um adendo, levar essa questão para o negócio. Então vamos falar de chatbot, né? Que é algo que está bem desconectado com o ser humano, né? Eu falo para ele, quando você não faz bem o seu chatbot, o que vai acontecer com isso? Você está gastando recurso, falando para o negócio, porque a gente gosta de usar moeda com o negócio que ele fica feliz. Você está colocando recurso financeiro em cima de uma funcionalidade que não está atendendo, então você vai onerar o seu atendimento humano. Por quê? Porque você vai ter aquelas pessoas que não conseguiram resolver o problema do chatbot e aquelas pessoas que só querem ligar para reclamar do chatbot. Então você vai duplicar isso e com certeza quando você aplica um chatbot você diminui o seu capacity no atendimento. Aí o que acontece? Explode. Aí o que vai acontecer com a sua avaliação? Vai cair. Então assim, para a gente, inclusive, indicadores de atendimento é a quantidade das reclamações, não é só sobre reclamação, é recorrência dessa reclamação. Então, a gente tinha ali o top de reclamações e porcentagem dentro do atendimento, justamente para que a gente pudesse trabalhar melhor naquelas que eram as maiores dores. É quase com a priorização para a gente, né, que já vinha. E a partir disso, a gente ia fazendo para poder desafogar o atendimento e que as pessoas também voltassem para outras plataformas, muitas vezes, no nosso caso. Então, assim, para a gente, de atendimento, isso é tão prioritário que a gente faz de tudo para que nem aconteça. Então, a gente valida ali com um grupo menor de usuários para ver se está fluindo bem. A gente traz o atendimento para testar as plataformas, para ver se realmente aquilo atenderia o cliente que ela sempre conversa diariamente, justamente para que não aconteça isso. Porque esse produto, ele tem uma capacidade de negativar a experiência muito alta. Porque é só isso que ele faz, se conectar com o usuário. Não é sobre ele ser bonito, né? É sobre me atender e fazer que eu consiga fazer início, meio e fim dentro desse ambiente. Não ficar aqui, daqui a pouco eu ter que ir para outro ambiente, isso dá raiva já. Eu vou parar aqui, vou ter que ir para outro, né? Essa pessoa nunca mais volta para cá. Ela sempre vai para o outro, então eu não consigo desafogar o meu atendimento humano muitas vezes. Então, sim, é muito importante ter essa avaliação e cuidar imediatamente, dependendo do grau de criticidade dessa reclamação, tá?
E aí, Vanessa, agora eu queria então trazer uma outra perspectiva em relação a produtos de atendimento, né? A gente falou muito de produtos de atendimento para o cliente, e agora, e quando esse cliente é o cliente interno, né? Os colaboradores, a equipe de suporte interna, você enxerga que tem alguma diferença quando a plataforma de atendimento é para o cliente interno? Se tem algum desafio específico nesse caso? Tem, porque uma coisa é o cliente que fica na fila para falar com você durante 1 hora e às vezes desiste, e outra é um colaborador que está ali do teu lado reclamando 300 vezes por dia. Tem muita diferença. Do teu lado, no teu acesso. Não vai mudar isso, tá horrível. E fala, porque tá ruim mesmo, tem que falar. Agora, claro, se muitas vezes a empresa colocando na balança, ele vai preferir resolver o problema do cliente, porque o cliente que vai sair vai deixar de gerar o lucro. Obviamente, quando a gente tem um bom colaborador, ele gera muita coisa pra gente. Mas muitas vezes ele não é colocado em prioridade pelas organizações. Isso eu tô falando do contexto de negócio, nem tô falando se eu concordo ou discordo, tá? Tô falando do contexto da empresa. Então, geralmente, ele acaba sendo um usuário ainda mais sensível porque ele não é ouvido tanto quanto de fora, porque ele é a prioridade mais baixa dentro da escala, e reclama diariamente. Então, isso pode causar insatisfação, consequentemente, na qualidade do trabalho dele. Ele pode começar a fazer aquilo de fomentar, né, as reclamações para os outros. Daqui a pouco ele está sozinho reclamando, quando eu olho tem 10. Né? Então, assim, tem esse poder de escalabilidade muito alto, né? Que as pessoas vão comprando a reclamação e reclamando junto. E é desafiador por isso, porque você tem pessoas bem perto de você reclamando em algo que para o negócio muitas vezes ela não é uma prioridade. Mas a gente tem que olhar com calma e tentar resolver, porque realmente existe no geral, as plataformas internas, né, para o usuário, geralmente elas têm problema, tá? No geral, no geral. Isso eu falando como colaboradora usando, né, e como pessoa de produto trabalhando com. Então, são plataformas que geralmente são colocadas em segundo plano. Porque, tá dentro de casa, então tá tudo bem. Sabe aquela coisa, vamos botar o prato lindo para visita, quando ela sai, a gente come aqui nesse prato diferente e copo de requeijão. É assim. Então, é desafiador e um pouco triste, né? Eu, como gosto de resolver o problema de todo mundo, fico bem sensível com isso. Aí volta para aquele ponto, né? De tipo, priorizar o que vai entrar na frente, né? Boa. Vanessa, nossa, o nosso papo tá muito, muito bom. Tô aprendendo bastante. Fui anotando várias dicas aqui que você falou, que eu acho que é bem legal também a gente trazer para os nossos produtos que não são de atendimento também, esse olhar mais cuidadoso para o cliente, essa parte da empatia, esse respeito. E aí tem um último ponto, assim, um último tópico que eu acho que a gente ainda não conversou sobre. Eu queria que você passasse um pouco para a gente a sua visão. Falando mais a respeito das métricas, assim, você acha que existem métricas que são especialmente, assim, cruciais para o produto de atendimento, que às vezes a gente não contempla em outros tipos de produto? E como, no geral, você monitora e utiliza, assim, essas métricas justamente para desenvolver o produto, tanto para o cliente final, quanto o produto que o atendente usa, assim? O que acontece, tá? As métricas que a gente olha para produto de atendimento geralmente são bem parecidas com as métricas que a gente olha para produto. A diferença é que é o tal do must have, né? Eu preciso ter um número razoavelmente grande de métricas focadas em satisfação. Muito grande. Eu preciso também analisar a taxa de abandono, que querendo ou não tem a ver com a satisfação, né? O churning, porque eu preciso saber se as pessoas estão indo embora do meu fluxo, né? Mas eu tenho que ter ali como é que foi o atendimento, como é que não foi. Eu também analiso dados vindo do próprio atendimento, número de reclamações sobre isso. Às vezes a pessoa que está cuidando do produto, ela não olha para essas questões. Ela só vai fazendo, olha de maneira muito macro, né? As coisas. A gente, como métrica de atendimento, tem que olhar no micro. Número de reclamações, que reclamações foram essas, porque número de tempo que passou no atendimento. Isso é importante. Se a nossa média são 10 minutos, por que você passou 30 com essa pessoa? Não estava resolvendo o problema, não estava conseguindo. Então, é legal entender também o tempo do atendimento, certo? E, principalmente, ver se ele ficou satisfeito ao final disso. Quantos problemas você conseguiu resolver durante o atendimento. Então, isso é específico, porque muitas vezes a pessoa do produto geral não está sabendo se resolveu, se não resolveu, e não está muito ligando para isso, né? Se foi resolvido ou não. A gente, sim.
Foi resolvido no final? Porque se foi resolvido, a gente sabe que geralmente o grau de satisfação vai ser mais alto. Tá? Ninguém gosta de ter problema, mas se ele ligou para resolver e conseguiu, ele até fica satisfeito. É incrível, né? A pessoa ficar satisfeita depois de ter um problema. Mas acontece, se você resolver. Então, tem essa métrica que é um pouco mais específica, mas muito ligada para o contexto de satisfação mesmo do seu usuário. Tá? Até porque, muitas vezes, quando você vai olhar de maneira geral a satisfação, assim, do produto para a métrica de produto, tem muita coisa que não é verdade ali. A pessoa está fazendo, aí clica em qualquer coisa e está tudo bem. No atendimento, você está lidando com a emoção direta dele. Então, a possibilidade de aquilo ser uma verdade é muito alta. Porque se ele está chateado com o teu atendimento, ele vai botar nota 1. E vai mesmo colocar. Então, aquilo tem muito a ver com a emoção e, às vezes, acaba gerando uma sinceridade maior. Então, essa métrica de satisfação para o de atendimento, geralmente, ela é mais fidedigna do que para a métrica de satisfação de um produto comum. Ele está só navegando e tem que clicar ali no NPS qualquer, bota 6 ou 7 ou 8 e tá tudo bem. Entendeu? Tipo, bota 9 e nunca recomenda para ninguém, mas ok. É por isso. Então, essas questões assim um pouco mais específicas e o valor dessa métrica para um produto de atendimento em relação aos outros, tá? Produtos que não são. Poxa vida, quanta informação rica aqui nesse bate-papo. Acho que daria para fazer, inclusive, um segundo episódio com mais informação para a gente detalhar ainda mais essas situações. Inclusive, tem muitos cases famosos, assim, né, que é até legal discutir com a visão de alguém que estava na rotina aí de desenvolvimento de produtos similares, né? Mas, infelizmente, o nosso podcast já está aqui chegando no final, passou muito rápido o horário. Então, Vanessa, eu queria que você desse aqui um recado final para a nossa audiência, se você puder fazer um resuminho aí para quem tem interesse em entrar na área de produtos de atendimento ao cliente, ou mesmo para quem já está na área e está ouvindo aqui esse episódio, o que você recomenda como alguém que, inclusive, já esteve na liderança de produtos desse tipo, o que ela precisa estar atenta para evoluir na carreira, para melhorar ainda mais e para conseguir entregar o valor que a empresa precisa, né? Porque no final das contas esse é o nosso papel, né? É para isso que os PMs estão dentro das organizações e por mais que eu veja umas empresas questionando se ainda faz sentido o papel do PM, quanto mais eu converso com várias pessoas diferentes, mais eu vejo que faz sentido, só que precisa estar na direção certa. E você trouxe muitos insights valiosos. Então, o que seria aí um recado final para a audiência? Trabalhe muito a sua relação com pessoas. Não tem como ser diferente disso. Então, quando você realmente se relaciona ali de verdade, você aprende a se comunicar com cada um, entenda que todo mundo é importante. Muitas vezes não vai dar para atender todo mundo, então tem que lidar um pouquinho com frustração, porque geralmente em atendimento você tem muitos e muitos problemas, né? Então tem que aprender a lidar com isso, mas ao mesmo tempo também ter conexão com todas as pessoas que estão ali. Saber se relacionar com o seu stakeholder, né? Com muito respeito, muita gentileza. Isso é muito importante. E para quem está entrando, é desafiador, é bem complicado mesmo atender tudo. Você muitas vezes vai ficar triste porque não conseguiu, mas vai conseguir um dia, né, atender muita gente. Mas é muito gratificante, porque você também tem a resposta muito rápido. Né? Você melhora, aí vem um atendimento falando do elogio que recebeu no atendimento. Aí você fica bem satisfeita, é automático. Então, trabalhem bastante esse soft skill. Né? Tente conversar e estabelecer sua relação com pessoas. E sim, como você falou, até aproveitando, o produto é extremamente necessário. As empresas só precisam entender qual o melhor lugar para colocar esse profissional. Muitas vezes a gente fica ali tirando pedido, não é muito sobre isso. É realmente estar ali navegando com as áreas e conseguir fazer toda essa junção para entender o melhor com o produto. Né? Então, acho que é isso. Muito obrigada, meninas. Fiquei muito feliz de participar. Se quiser outro, é só me chamar. Estou aqui muito feliz. Venham quantas vezes vocês quiserem. Gosto muito disso, passar conhecimento, porque a ideia é essa. Pegar todos os 17 anos e sair disseminando ali para todo mundo. Tá? Foi um prazer enorme, de verdade. Prazer foi todo nosso, Vanessa. Muito, muito, muito obrigada. Aprendi muito. Eu espero que esse episódio aí também tenha contribuído para vocês, meninas em casa, aprender um pouco mais sobre esse mundo de produtos de atendimento. A nossa discussão continua na nossa comunidade através do Slack, no WhatsApp e também nas redes sociais das Mulheres de Produto. Muito obrigada por estarem com a gente e até o próximo episódio.